A sua mente está destruindo o seu destino e você talvez não sabe disso. Muitas pessoas não sabem que a mente delas está destruindo o destino delas. Sabe por que muitos homens têm tudo? Saúde, oportunidade, família, fé, e ainda assim vivem como prisioneiros? Eu quero hoje te contar que é porque a mente deles ainda permanece na prisão. Hoje eu vou te mostrar 4 padrões de pensamento que são destruidores do seu destino. E como você começa a vencer essa guerra invisível que ninguém te fala. É interessante que as pessoas não contam, não falam, às vezes percebem o que está acontecendo, está vendo um padrão destrutivo na vida daquela outra pessoa que caminha com ela e não conta, não percebe. A grande verdade, que é o que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o vídeo, é que a mente é um campo de batalha. E existe algo grave aqui que a gente precisa conversar com esse pessoal. Você quer compartilhar agora a experiência que você teve, né? Pode ser. Sendo firme e forte com o pessoal? Conta para eles. Antes de nós começarmos aqui a fazer o vídeo, estava fazendo o meu momento com Deus, o devocional, e eu estava lendo Oséias 6, que fala que Israel estava em pecado, eles estavam adorando outros deuses. Eu parei para pensar e eu pensei nos dias de hoje, que o pessoal adora os seus deuses para que algo aconteça na vida deles. Então eles mentalizam e falam para si mesmos assim, se eu adorar o meu Deus, eu vou ficar rico. Aí a pessoa adora o Deus dela e fica rico. Aí a pessoa acha que foi porque ela adorou o Deus que ela ficou rico. Mas a mente dela, ela já programou, ela criou uma realidade de que se ela adorasse o Deus, ela ficaria rica. Ou seja, ela pensou, foi que nem a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela pensou, se eu apenas tocar na orla do manto eu serei curado. Então a cura começou não quando ela tocou, começou quando ela pensou. Tem uma verdade que a maioria dos homens não querem ouvir. Você não está perdendo na vida por falta de oportunidade. É por falta de mentalidade, você está perdendo na mente. É por isso que a gente está aqui com um confronto quase que pastoral, porque a gente está vendo os homens se perdendo, sem construir. Tem homem que ganha bem, mas pensa que não merece. É incrível. Tem homem que tem família, mas pensa que vai perder tudo, fica com medo de perder. Tem homem que tem fé, mas pensa que Deus abandonou. A mente dele é um campo de guerra o tempo todo e ele nunca está satisfeito. Ele nunca acha que merece, ele nunca acha que está bom. É impressionante ver homens que têm o que gostariam de ter, mas não conseguem desfrutar do que têm por causa da mentalidade. E o destino dessa pessoa não está sendo decidido pelo que ela faz, está sendo decidido pelo que ela pensa. Então, as ações, sem sombra de dúvida, são importantes, mas é o que pensa que determina o destino. Olha o que diz aqui, Provérbios 23, 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não é poesia, é lei. Se você pensar como tal, você vai se tornar. A sua mente é o lugar onde você vence ou perde. É na mente que você ganha. Antes de qualquer ação, é no pensamento. Por isso que a experiência que o Enzo contou aqui, que foi hoje inclusive, foi incrível a gente ver essa sincronia de Deus, né? Deus te dá a experiência quando a gente vai trazer esse conteúdo aqui, é onde eu vou te ensinar sobre isso, é onde nós vamos servir as pessoas. E é a partir desse entendimento de que primeiro é na mente, é no pensamento e não na ação necessariamente, que a gente ganha ou perde, que eu quero mostrar aqui quais são os 4 padrões de sabotagem mental. É extraordinário. O primeiro padrão é o pensamento catastrófico. Sabe aquela pessoa que pensa que tudo vai dar errado? Alguém te ligou, você já pensa no pior. E eu quero aqui, antes, identificar, dar nome para autossabotagem, porque senão a gente fica só naquilo. O que é autossabotagem? A definição clara é a seguinte, do pensamento catastrófico. É quando você vê um problema pequeno e já imagina o pior cenário. Deu uma dorzinha no braço, meu Deus, é câncer.
As pessoas que sempre estão pensando de forma catastrófica, não, alguma coisa de errado vai acontecer e vai dar muito ruim. Sabe quais são os exemplos práticos do nosso cotidiano? Não dramático, mas é assim, ó. A esposa demora para responder a mensagem, o cara pensa, ela tá brava comigo ou tá me traindo. Só porque ela demorou para responder a mensagem. Olha outro caso prático, um cliente não retorna, não volta para você, você pensa, vou quebrar minha empresa, vou perder tudo. É um pensamento catastrófico. Olha outro cenário, o filho tira nota baixa, aí os pais pensam assim, ele nunca vai conseguir nada na vida. Não faz sentido. Você erra uma vez, aí pensa, sou um fracasso, sou um fracassado. Cara, errou uma vez. Errou um momento. Não é o que você é, isso não define quem você é. Já teve algum momento que você percebeu assim, cara, errei, mas não sou definido por isso aqui. Eu não sou isso. Já teve? A grande verdade é que esses pensamentos catastróficos, eles estão moldando e destruindo o seu destino. O seu cérebro foi feito para proteger você do perigo. Mas quando você vive pensando de forma catastrófica, seu cérebro acha que você está em perigo o tempo todo e ele fica buscando subterfúgios para te defender. Aí gasta energia à toa, não desfruta, vive com uma ansiedade permanente, sabe aquelas pessoas que o tempo todo estão, ai meu Deus, tem que tomar cuidado, ai, não sei o quê. Para! O catastrófico não é o que acontece, é o que você imagina que vai acontecer. Então 95% das coisas catastróficas que você pensa não acontecem. Tem uma pesquisa que fala que 95% das coisas que a gente imagina ou tem medo não acontece. Mas esse é o padrão. É o pensamento catastrófico na maioria dos homens, mulheres que existe. Sabe qual que é a aplicação imediata disso aqui? Pense em uma situação que está te deixando muito ansioso agora. Agora mesmo. Pensa você aqui também. Agora pergunta assim, ó, qual é o pior que pode acontecer? Honestamente. Você vai ver que o pior que pode acontecer não é esse pensamento catastrófico aí que você está trazendo. E depois faz o seguinte, ó, qual é o mais provável que vai acontecer? O que pode realmente acontecer? Geralmente são as coisas bem diferentes. Então a gente pensa num cenário catastrófico, mas se racionalizar só um pouquinho, vai perceber que não precisa ir por esse caminho. Eu quero te fazer o seguinte, comenta aqui, ó, catastrófico se você vive esse padrão. Conta aqui, eu quero saber se você em algum momento já pensou assim, esse foi um padrão da sua mentalidade. O segundo padrão é o seguinte, é o padrão do pensamento de vítima. Sabe aquela pessoa que sempre não tem responsabilidade de nada? Você conhece alguém assim? Quer contar alguma experiência parecida com isso? Acho que não. Não? Então tá bom. Qual que é a definição do pensamento de vítima? É quando você coloca a responsabilidade do seu destino fora de você. Veja, eu não estou nem falando em alguém agora. É quando você coloca a responsabilidade do teu futuro fora de você. Não precisa ser necessariamente em alguém, mas geralmente é assim, ó, os exemplos práticos. Meu pai não me ensinou, por isso eu não consigo. Tá dentro ou fora a responsabilidade? Fora. Ao outro, a economia tá ruim, por isso eu não vendo. O pessoal começou a falar, pandemia. Não, eu entendo o desafio, mas isso é terceirizar, é vitimismo. Ninguém me deu oportunidade, por isso eu estou aqui. O pensamento de vítima fica o tempo todo achando que foi injustiçado, sentindo que foi injustiçado, que não teve a oportunidade que merecia. A minha família é assim, então eu também sou. Foi interessante, mas aí não copia as coisas boas da família, né? É. Só fala que é por causa da família quando é ruim, né? Quando é bom, fala assim, não, eu conquistei, eu sofri, trabalhei, minha família não me ajudou. Não entendo. Deus não está me abençoando como abençoa os outros. Aí começa a colocar a culpa em Deus. Então esses são os padrões ou os exemplos práticos do padrão do pensamento de vítima. Sabe o que eu quero te dizer agora? Tem verdade em algumas dessas coisas? Em alguma medida, sim. Mas eu quero trazer para você que seu pai pode ter falhado.
Sua mãe pode ter falhado, seu líder pode ter falhado, seu pastor pode ter falhado. Isso é uma verdade. A economia pode estar ruim, você pode ter tido menos oportunidade. Eu até compreendo que isso às vezes possa ter acontecido. Mas isso não é a sua sentença, é o seu ponto de partida. Eu mesmo vim da favela. Meu pai é alcoólatra, minha mãe doméstica, casa simples, mas me deram caráter, honestidade. E eu então não fiquei transferindo nada, sem vitimismo, sem culpa. Um homem forte assume a sua vida, assume o protagonismo. E é a partir desse entendimento que eu tenho trabalhado com você, tenho servido aqui o pessoal, porque se o tempo todo a gente ficar com esse padrão de pensamento vitimista, que tipo de resultado a gente vai ter? Tá claro. A Bíblia está cheia de homens de Deus que começaram do zero. Por exemplo, Davi era o menor dos filhos. Moisés, alguns dizem que ele era gago. Pedro era pescador, ainda assim ele estava ali, é como se ele tivesse um negócio, iletrado. Não era a situação deles que define o destino, era a decisão deles. Sim. Então é a sua decisão que vai decidir o seu destino, é a sua decisão que vai decidir o seu destino. Você não pode deixar sua mente simplesmente destruir o teu futuro. E eu sempre gosto de trazer uma aplicação prática e imediata. Pensa agora mesmo em uma área da sua vida onde você está se vendo como vítima. Procura aí, vê se você encontra. Agora você vai fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer hoje para mudar isso? Porque essa é a sacada. Se eu simplesmente encontrar um pensamento vitimista e eu não fizer nada, não é pensar assim, o que os outros deveriam fazer. É o que eu posso fazer. O que você pode fazer. O que você pode fazer. Porque esse pensamento vitimista é um padrão que destrói todo o nosso futuro. O terceiro padrão, quer complementar alguma coisa até aqui? Não. Não? Não. O terceiro padrão é o pensamento de comparação. Não, mas aquele lá, mas aquela lá. O que é o pensamento de comparação? É quando você mede o seu valor pelo que os outros têm ou pelo que os outros conseguem. Olha lá, mas o fulano tem, o fulano conseguiu. Quais são os exemplos práticos disso? Você vê o seu colega ganhar uma promoção no emprego e pensa assim: por que não fui eu? Pensa, vê o teu colega ganhando a posição na quadra e pensa: por que não fui eu? Isso é comparação. Vê o amigo com um carro novo e pensa: eu deveria ter isso também. Já está beirando a inveja. Vê o pastor ou influenciador com sucesso e pensa: meu ministério não vale nada. Pô, eu só tenho 1.000 inscritos, o fulano tem 10 milhões. Entende? Se você ainda não é inscrito, falar nisso, se inscreve aqui nesse canal. Quero te convidar a ajudar a gente com isso. O outro exemplo: vê o filho do vizinho indo bem na escola e pensa: meu filho é fraco. A comparação é um pensamento que interrompe, é um padrão de pensamento que destrói o teu destino. Sabe qual é a grande verdade? Comparação rouba a paz. Você nunca vai ser igual a ninguém, essa é a verdade. Eu nunca vou ser igual a ninguém, eu sou eu, por isso que eu sempre falo, cara, meus erros e meus acertos são meus, eu sou eu. A gente nunca vai ser igual a ninguém. Nunca. Nunca é nunca, no grego original. E às vezes a gente fica confundindo o que é modelar, o que é se espelhar, o que é admirar uma pessoa, confundindo com o que é ser igual. E se você mede o seu valor por isso, você nunca vai estar satisfeito. A comparação mata o contentamento. O contentamento, ele simplesmente mata a ambição destrutiva. Ou seja, se eu tenho ambições, isso pode ser benéfico. Provérbios 11 fala da ambição do justo. Só que se tem comparação no meio, ao que tudo indica, a minha ambição está corrompida. Entende? Tem um texto de Gálatas 6,5 que eu quero compartilhar, que diz assim, cada um carregue a sua própria carga. Você não foi chamado para ser igual a ninguém. Você foi chamado para ser você mesmo, no seu melhor.
E é por isso que eu não afino. Quando às vezes alguém diz assim, não, mas é que o Alexandre não sei o quê. Ok, é verdade, pode ser verdade. Mas eu sou eu. Ah, mas você faz errado. Você pensa, não, beleza. Me mostra porque eu quero melhorar. Agora, se eu perceber que não é tudo isso, é só o que você acha, é só o que você acha. Faz sentido até aqui? Faz. Qual que é a aplicação imediata para a tomada de decisão em relação a esse padrão? Hoje você vai fazer uma coisa, a gente chama de desflow, né? Ou vai multar uma pessoa que te faz comparar. Ah, tô me comparando muito com fulano, eu vou dar um mute. Chega. Não é ódio, é só proteção da sua mente. É só para você proteger esse campo de batalha, porque senão isso vai destruir. Esse é um padrão que destrói o teu futuro. E o quarto padrão de pensamento é o pensamento de futuro. Qual que é a definição desse pensamento de futuro? É quando Ansiedade. você... Hã? Ansiedade. Pode ser. É quando você vive mais no e se do que no agora. Você já viveu alguma experiência assim? E se? E se? Por exemplo, e se eu falhar nesse negócio? E se eu falhar nesse jogo? Acertou, Zé? E se? E se a minha família me deixar? E se meus pais se separarem? E se meu irmão isso? E se meu irmão morrer? E se meu filho morrer? E se eu não conseguir sustentar minha casa? Muitos homens ficam com medo de casar por causa disso, cara. Ah, será que eu vou dar conta de sustentar minha casa? E se tudo desabar? É e se? E você está vivendo um filme que ainda não foi nem feito. A pessoa fica o tempo todo programando ali dentro dela, ai meu Deus, e se isso? E se isso, aquilo? E se aquilo? É um medo desenfreado que não faz sentido nenhum. Enquanto você está lá no futuro, o presente está passando agora. As coisas estão acontecendo agora e você não está vivendo nada. Porque está e se? Está perdendo a vida de verdade por causa de uma vida que não pode acontecer. Por quê? Porque está no futuro. Então, eu não estou falando contra um planejamento. Eu não estou falando contra alinhar, sentar, prever, visualizar o futuro. Eu estou falando de simplesmente deixar de viver o agora pelo e se. O futuro é responsabilidade de Deus, o presente é responsabilidade sua. Então a gente faz uma junção, buscando trazer o que Deus tem para nós e alinhando as nossas ações hoje. Essa é uma das formas de explicar o que é planejamento. É sentar agora para buscar entender o que Deus tem no futuro. Não significa que a gente não vai viver o presente. Entende isso? Sim. Entende o que eu estou te falando? Esse pensamento de futuro ansioso. Tem um texto aqui em Mateus 6,34 que diz assim, ó, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Cada dia tem seus próprios problemas. Não é preguiça, é sabedoria. É tranquilo, não, é hoje, vamos ver hoje. Você planeja o futuro, mas vive o presente. Não dá para planejar o futuro e querer viver o futuro. Vamos viver hoje. O que está acontecendo hoje? Lembra do último vídeo? Qual é o problema de hoje? Qual é a preocupação de hoje? Então eu quero que você tenha uma ação, uma aplicação imediata. Você vai fazer uma coisa que você está adiando por medo do futuro. Uma conversa, um passo, uma decisão. Não precisa ser grande necessariamente, só precisa ser real. Faça alguma coisa. Por quê? Porque é a hora que vai acontecer. Lembra que a gente está falando de um padrão de pensamento. Eu quero trazer para você que existe formas de vencer essa guerra mental. E aqui está o momento da virada total. Como vencer essa guerra mental? Agora você já sabe quais são os 4 padrões que estão destruindo a sua mente. Mas como você vence isso? Essa é a grande sacada. Aqui está o ponto da virada. Porque, bom, eu reconheci, meu Deus, eu tenho esses padrões. Mas como é que eu posso vencer? São 3 passos práticos, simples, memorizáveis, tranquilo. Passo 1 é reconhecer. Tem que reconhecer. Se você reconhece que não pode vencer porque não sabe, é uma coisa. Agora, quando você tem consciência, você precisa reconhecer. Então, dê nome para o padrão.
Quando aparecer o padrão, dê nome para ele. Ah, isso aqui é catastrófico. Isso aqui é vitimismo. Ah, não, isso aqui é comparação. Ah, isso aqui é pensamento de futuro. Você começa a reconhecer os pensamentos padrões. Quando você começa a dar nome, você reconheceu e agora é o primeiro passo. O passo 2 para você vencer essa guerra mental é questionar. Quando o pensamento chegar, questione. Isso é verdade? Esse pensamento aqui tem evidência? Tem fato? O que Deus diz sobre isso? Às vezes as pessoas não questionam. O pensamento vem, elas não questionam, elas simplesmente aceitam. Então questione. Para vencer essa guerra na mente, questione. Pense sobre o que você está pensando. E o terceiro passo é substituir. Não é só tirar o pensamento ruim. É colocar um pensamento verdadeiro no lugar. Eu sou capaz. Eu tenho responsabilidade. Eu sou único. Deus está comigo. A grande verdade é que a sua mente é o campo de batalha. Mas você é o general. É você que governa isso aí. Eu estou escrevendo um livro, na verdade já concluí, né? Falta só agora a formatação sobre a rejeição. É a ferida do século. Em uma parte do livro eu falo exatamente sobre o governo, sobre a batalha da mente. A Joyce Meyer também tem um livro que ela fala o campo de batalha na mente. Se a gente entender esses passos práticos e aplicar, a gente vence. Nós não vamos perder. Por quê? É onde a gente entende que é o campo de batalha. Foi exatamente o que você contou na sua experiência. Você percebeu, não é o Deus necessariamente que não é Deus, né? É o pensamento da pessoa que levou ela a ter o resultado. Ela creu realmente naquilo. Eu quero dizer para você o seguinte, você já sabe agora que a sua mente está sabotando você, não é verdade? Mas saber não é suficiente. No próximo vídeo eu vou te mostrar como é que você governa a sua mente através da disciplina. E como você constrói uma rotina que programa o seu pensamento. Vai ser extraordinário. Por que que é importante? Porque mente vencida sem disciplina é a vitória que não dura. Então imagina, você até venceu, mas não manteve a disciplina. Então fica comigo aqui nos próximos vídeos. Comenta aqui, qual desses 4 padrões mais te confrontou hoje? Foi o catastrófico? Foi o vitimista? Foi a comparação? Ou foi o futuro? Me faz perceber, me faz saber aqui quais desses padrões. E eu também quero te pedir que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque essa guerra mental é real e você não precisa lutar sozinho. Nós estamos aqui para poder te servir, para abençoar você, de alguma forma trazer clareza. Quer finalizar com algum encorajamento ou dando display? Gostaria de falar uma coisa. Então fala. É que tem algumas pessoas, vou falar nós, né, porque... Certo. Que a pessoa pensa assim, vou guardar esse dinheiro aqui, porque vai que acontece alguma coisa. Aí quando acontece a coisa, a pessoa fala, ainda bem que eu guardei esse dinheiro para essa coisa. Sim. Só que se a pessoa não mentalizasse e não guardasse dinheiro, investisse, fizesse alguma coisa, essa coisa talvez não teria acontecido. Então a pessoa cria a realidade que vai acontecer alguma coisa para ela ter que usar o dinheiro. É verdade. Tipo assim, a reserva da emergência. É. Aí aparece a emergência e ainda fala lá, não disse? Não, só apareceu porque você pensou. E aí, como é que a gente soluciona isso? Eu gosto de dar uma sugestão que é assim, ao invés de guardar para a emergência, poupa para os sonhos. O que vai acontecer? Você vai realizar seus sonhos. Muito bom. Show! Então, Deus abençoe você, seja paternal, deixa aí seu comentário, se inscreve no canal, vamos crescer junto aqui que tem muita coisa boa para acontecer. Seja paternal.